E agora eu vou conversar com o empresário do ramo de nutrição animal, Ademar Pereira Leal Filho, e vamos conversar justamente sobre mercado pecuário. Ademar Pereira Leal, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia aos telespectadores do programa Agronegócio. Tudo bem? Tudo jóia. Então tudo tá bem. bom. Ademar, a gente viu aí nessa informação que nós demos aí agora há pouco, tá um mercado assim, meio lento. Frigorífico não pode pagar mais porque não consegue vender aqui no mercado interno. Apesar que a exportação está assim, relativamente, não está das piores. Mas o grosso mesmo do abate bovinos, que é o mercado interno, está devagar. Como é que você está vendo essa situação hoje? Veja bem, nós estamos vendo com bastante cautela e preocupação, Toninho. Uma vez que as escalas estão extremamente curtas, o número de animais terminados é muito baixo, também em virtude do custo alto que foi de suplementação, a seca aqui no Centro-Oeste que nos assolou bastante. Então nós temos poucos animais prontos, mas em contrapartida os frigoríficos com pouco apetite. Em detrimento que o nosso consumo caiu muito, né? O consumo de carne bovina, nós estamos vivendo hoje um consumo per capita aos níveis de 20 anos atrás. É verdade. Nós consumíamos, a população brasileira tinha um consumo, chegou a 35 quilos por habitante ano, e hoje nós estamos aí já falando em 27 quilos. É realmente uma redução muito drástica. Quer dizer, tudo está conspirando para que o consumo de carne bovina caia. Principalmente porque a gente vive num país basicamente de assalariados, e chegou depois do dia 10, dia 15, basicamente a maioria das pessoas não tem mais condição de estar comprando uma picanha, contrafilé, isso, aquilo. E automaticamente o consumo cai. E nós tivemos um agravante, que o preço da carne subiu para o consumidor e o poder de compra caiu. E levou o quê? Levou hoje a frigorífico a encurtar a escala de abate. Então aí a maioria dos frigoríficos, tem frigorífico trabalhando basicamente de um dia para o outro, né, Ademar? Perfeito. E ainda tem mais um sinal que nos mostra. No início de 2015, as indústrias fecharam várias plantas. As indústrias frigoríficas fecharam em detrimento da margem, do lucro do negócio deles estava muito ruim. E hoje nós voltamos, aí é disponível para o mercado, nós voltamos aos níveis de margens como a do início de 2015. Isso é muito ruim. Agora, nós também estamos na entrada de uma seca muito severa. Isso pode mudar e nós estamos esperando que tem que mudar, até porque o custo do confinamento, o custo da arroba produzida subiu bastante, né, Toninho? Então a gente já está acreditando nesse equilíbrio. E como é que você está vendo o preço da arroba do boi? A gente conversa com alguns pecuaristas, não, vai 160, 170. Eu acho que não vai a 170 em São Paulo. Muito arriscado falar, muito arriscado. Inclusive tem uma barreira que nós estamos tentando transpor, que é a do 167 em São Paulo. É verdade. Ela bate no 167 e volta. Isso nós, quem acompanha o mercado futuro, já vê há mais de 60 dias que ela vai a 167 e volta. Então, realmente, é o nosso sonho, né? Mas, realmente, não estamos conseguindo transpor o 167. Eu acho que a hora que passar, deve até chegar no 170 em São Paulo. Mas, vamos quebrar o 167 primeiro. Eu acho meio difícil, simplesmente por um motivo, que a ponta final é o consumidor. É a ponta final. E quem é que vai comprar uma carne com arroba R$170? Qual o consumidor que vai pagar isso? Além do consumidor estar nessa crise, né, a nossa massa salarial reduzida, esse desnível de desemprego, a exportação também é outro assunto que nós temos que levar em consideração, porque o dólar voltou muito, né? Então, assim, até o que estava puxando, a ponta que puxava para melhorar a margem da indústria, que era a exportação, hoje está um pouco retraída. Então, nós temos que ter muita cautela. Eu acredito que é momento de crise como agora, é de pensar muito dentro da fazenda, como gerenciar seus custos, fazer seu planejamento, sua gestão. Tem muita oportunidade. Oportunidade tem. Nós estamos aí já com as portas abertas para o confinamento. E parece que tem muita gente aí que não vai confinar, né? Devido aos altos custos e também o mercado, que está assim meio complicado, né? O que acontece? O que está acontecendo no momento? É a visão que a gente tem. Grandes players, grandes confinadores, concentrou muito aqui em Goiás, na mão de 2, 3 grandes grupos. E os pequenos e médios estão realmente reduzindo. E esse ano a gente ainda teve mais um fator. A diminuição muito drástica dos
dos confinamentos que faziam a prestação de serviço na engorda, o Boitel. Boitel. Então, o Boitel em Goiás reduziu muito o número de plantas e o número de espaços. Sabe o que está acontecendo hoje? Nós estamos tendo fila de espera para colocar boi nos confinamentos, nos boitéis que ainda estão abertos. Bom, isso significa dizer o seguinte, que provavelmente nós vamos ter uma queda na quantidade de animais confinados aqui no estado de Goiás, que hoje ainda é o maior confinador do Brasil. Mas, devido às condições econômicas da própria população, as condições econômicas pelas quais o Brasil passa, e que parece que o rumo está assim ainda meio complicado, eu acho que é momento do pecuarista, do produtor rural, fazer uma análise da sua propriedade, mas da porteira para dentro. Porque da porteira para fora quem manda é a população. Se a situação não estiver legal, pode ter certeza que vai esbarrar na porta do açougue. Perfeito, concordo completamente com a sua opinião. Eu acredito em momentos como esse, a crise faz a gente repensar, tem aquela até que faz você criar oportunidades. Então é um momento muito importante de você rever os custos dentro da fazenda, sua produtividade, momento de programar o seu período de chuvas. O nosso período, outro fato interessante é que o nosso período de chuvas aqui em Goiás está ficando muito curto, choveu muito pouco, então se nós não entrarmos muito bem programados com a parte de adubação, ou mesmo a calagem, ou de manejo, ou dos animais, quando a fazenda começa a sair, começa a ter pasto em abundância, é em dezembro. Quando chega em março já estava seco. Então, o que nós passamos agora foi um período chuvoso de 3 a 4 meses e 8 meses de seca. Então, nós temos que ser muito eficientes para explorar o período das águas, que virá aí em outubro. Tomara que seja um ano diferente de chuva, que é o que parece que está se mostrando, né? Mas é momento de aproveitar essa crise e criar oportunidade de planejamento. Pensar dentro da fazenda. Eu tenho dito que um dos maiores problemas do pecuarista, do produtor rural, principalmente do produtor de leite e do produtor de carne, não é a vaca, não é o pasto, é a gestão. É como conduzir o seu negócio. Se você não tiver linkado, se você não tiver ligado 24 horas por dia no seu negócio, vendo o que está acontecendo, aquele negócio, não, vou esperar a vaca parir, vou esperar o bezerro engordar e vou vender por tanto, isso daí já era, morreu, acabou. Né, Ademar? É isso aí. Outra coisa muito importante, as empresas, todas elas medem o seu desempenho, avaliam a qualidade da empresa pelo resultado, é o EBITDA da empresa, o resultado, a margem. E acredito que essa é o que nós temos que pensar. Qual é a margem? Qual é o lucro que você tem? E o preço de venda é um dos componentes que compõe a margem. É verdade. Então você tem custo, você tem desembolso, caixa e despesas, mas a gente vê uma mudança no comportamento, mas eu aconselho a todos que tirem um pouco do foco da lanterna só apenas no preço de venda do seu produto. No preço da arroba do boi. Que seja do leite, ou que seja do litro de leite, ou que seja da arroba do boi. Nós temos que tirar um pouco e pensar num contexto geral da propriedade. Você tem que pensar na margem. O que é que vai sobrar dentro do meu bolso? Perfeito. Não adianta a arroba ir para 170, 180, isso aí pouco importa. Às vezes tem gente vendendo arroba a 130, ganhando muito mais do que você vendendo arroba a 140, 150. Então é a margem. Perfeito. A leitura é essa. Quanto sobra? Quanto que põe no meu bolso? O mais importante não é por quanto eu vendo, é quanto fica para mim. E esse, nem em resumo, como agora até havia comentado com você, as commodities, elas estão por um alinhamento de alta muito boa. Os preços estão bons. Então é o momento de aproveitar a oportunidade e melhorar dentro da fazenda. Eu tive conversando com um pecuarista outro dia e ele falou assim, Antônio, eu estou levando a minha propriedade, eu tenho 3 cartas na manga. Ele quis dizer que ele tem 3 estudos diferentes um do outro para comportamento do mercado. Se o mercado agir assim, eu vou por esse rumo. Se agir assim, eu vou por esse. E se agir assim, eu vou por esse. Sabe? E é isso que a maioria, infelizmente, não está fazendo. E é por isso que nós estamos vendo muita gente tomando prejuízo e prejuízo direto. Gente que está aí descapitalizando, vendendo animais, às vezes por um preço para poder manter a propriedade rural. E o caminho não é por aí, né, Ademar? É a gestão de risco. É a gestão de risco. O que você falou é gestão de risco. Se a pessoa tem a opção A, B e C, significa que a menos arriscada é a que ela vai tomar. Isso é outro fator que importa demais, né, dentro da propriedade. Não assim, agora está pronto, o que eu vou fazer? Jamais pode pensar assim. Você já tem que pensar como será daqui a 6 meses, como será daqui a no mínimo um ano. A propriedade você tem que pensar no mínimo um ano para frente. É verdade.
Ademar Pereira Leal Filho, muito obrigado por essa conversa interessante, eu gostei demais e eu espero trazê-lo aqui mais vezes, ok? Muito obrigado e um bom dia aí para todos os telespectadores do seu programa, Antônio. Ok, obrigado, Ademar.